A paz do Senhor Jesus. É mais um tempo de adoração, é mais um tempo de busca do Espírito Santo, da presença de Deus. É mais um tempo de busca aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? É um prazer nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então sejam bem-vindos a essa minha sala, de oração. Faço live todos os dias, nos sigam aí, não vão perder, que Deus esteja aí trabalhando as nossas vidas de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante, em nome de Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus também aos amados irmãos que nos acompanham aqui pelo Kawai, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós estamos aí mais essa manhã, conforme já disse, para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu convido aos meus amados irmãos e irmãs a oração também. Pai Santo, Pai querido, amado, muito obrigado a Deus por este dia. Muito obrigado a Deus pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido. A tua boa mão, ó Deus, tem sido conosco. E nós só temos te agradecer por esse momento, nós só temos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, aleluia, feito nas nossas vidas, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, conforme, Senhor Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus, que, aleluia, o Senhor estaria conosco, ó Pai, todos os dias, até a consumação dos séculos, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que a tua palavra também diz, Senhor Deus, onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali eu estarei. Pai, nós estamos, ó Pai, reunidos no teu nome, ó Pai, contamos com a tua presença, com a presença do teu Santo Espírito. E nós estamos aqui para te agradecer, ó Pai, por tudo, ó Pai, aleluia, pelas tuas maravilhas, aleluia, Senhor Deus, pelo pão nosso de cada dia, pelo sopro da vida, Senhor Deus de Israel, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso ir, pelo nosso vir, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas, ó Pai, que têm, Senhor Deus, aleluia, sido conosco, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é mais um tempo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que nós refletimos, ó Pai, sobre tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, Senhor Deus, para conosco. Então, Pai, muito obrigado, ó Pai, por esse dia, muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Assim, Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas, ó Pai, aleluia, no teu santo altar. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita-nos, ó Pai, protege-nos. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, derrama, Senhor Deus, aleluia, das tuas mãos potentes, ó Pai, derrama, Senhor, das tuas mãos poderosas, Pai, que possamos ser uma bênção, Senhor, nas tuas mãos, onde quer que estejamos, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, fortalece-nos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sejamos, ó Pai, aleluia, uma bênção, Senhor, na tua presença, Senhor, que sejamos, ó Pai, aleluia, homens e mulheres, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, atrelados a Ti, Senhor Deus, porque a Tua palavra também diz, Senhor Deus, que nós somos templo do Teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor não habitaria mais em casa, Senhor Deus, feito por mãos, ó Pai, em templos feitos por mãos, mas o Senhor habitaria em nós, ó Pai. Então nós somos o templo do Espírito Santo, ó Pai. O apóstolo Paulo chega a dizer, Senhor Deus, que somos vasos de barro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, cheios, ó Pai, de ouro, ó Pai. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós, aleluia, agradecemos ao Senhor pela Tua presença, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pelas Tuas maravilhas, ó Pai, que tem acontecido em nós, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento também, Senhor Deus, aleluia, eu quero te pedir, Senhor Deus, pelos enfermos, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que se encontram, ó Pai, em situações dificílimas, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, conforme o Senhor tem colocado, Senhor Deus, no meu coração, Senhor Deus, quantos, ó Pai, tem, Senhor Deus, passado por momentos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, é perambular, Senhor Deus, andando, Senhor Deus, como peregrinos, ó Pai, de um lado para o outro, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, deitados, Senhor Deus, aleluia, em becos, vielas, calçadas, Pai,
Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, com distúrbios, ó Pai, na mente, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com efeitos, ó Pai, psicóticos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, muitos deles também, Senhor Deus, aleluia, com intervenções e possessões, ó Pai, diabólicas, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor Deus, nós oramos, nessa manhã nós clamamos, ó Pai, nessa manhã nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Senhor Deus de Israel, a força do Teu poder, ó Pai, esteja sobre essas vidas, ó Pai, pois o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor veio, Senhor Deus, para desfazer, Senhor Deus, as obras do diabo. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que se encontram, ó Pai, doentes, ó Pai, acamados, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, muitas vezes, ó Pai, rastejando, Senhor Deus, pela casa fora, muitas vezes, ó Pai, nas cadeiras de rodas, ó Pai, muitas vezes acamados dentro, talvez, do seu próprio lar, Senhor Deus, enjaulados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, em quartos trancados, ó Pai, mas o Senhor é o Deus que traz a liberdade, o Senhor é o Deus que faz, Senhor Deus, excelentemente mais, Senhor Deus, do que nós estamos pedindo, do que nós estamos pensando, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós contamos, ó Pai, com as Tuas mãos poderosíssimas, Pai, com o Teu sobrenatural, ó Pai, com a cura, Senhor Deus, divina, Senhor Deus, do corpo e da alma, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando assim, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, pela força, Senhor Deus, do Teu poder, pelos atos, ó Pai, de Tuas misericórdias, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, visita, Senhor Deus, muitos, ó Pai, que estão, Senhor Deus, muitas vezes trabalhando doentes, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, estão desenganados pelos médicos, muitas vezes, ó Pai, não tem, Senhor Deus, como parar, Senhor Deus, pois a necessidade é grande, Senhor Deus, para suprir, Senhor Deus, as famílias, ó Pai, não tem tirado um tempo, Senhor Deus, para procurar um médico, ó Pai, para fazer um exame, mas o Senhor é Deus quem sonda, o Senhor é Deus quem transforma, o Senhor é Deus que faz, Senhor Deus, muitíssimamente mais, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, Senhor Deus, é tempo, Senhor Deus, de nós estarmos colocando, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, que o Teu milagre, Senhor Deus, venha sobre nós, Senhor Deus, que as Tuas mãos potentes, ó Pai, faça, Senhor Deus, toda a diferença, Senhor Deus, entra, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, no nosso lar, ó Pai, entra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, na nossa casa, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos leitos, ó Pai, dos hospitais, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai, e transforma, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, de aleluia, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, Senhor Deus, cada pessoa, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, sentido sensível à voz do Teu Santo Espírito. Então, Senhor Deus, nós, aleluia, oramos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, movidos, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, pela Tua graça, Senhor Deus, ó Deus de Israel, pelo Teu poder salvífico, ó Pai, pelas Tuas mãos potentes, ó Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, faça um milagre, ó Pai, aleluia, que Tua filha, Senhor Deus, que Teu filho tanto precisa, Pai, que seja um dia, Senhor Deus, abençoado, Senhor Deus, para todos aqueles, ó Pai, aleluia, que tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, se encontrado, Senhor Deus, contigo, Senhor Deus, nessa manhã, buscado, Senhor Deus, a Tua face, buscado, Senhor Deus, a Tua presença, Senhor Deus, querendo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que esse amor, ó Pai, sobrenatural, que esse amor ágape, Senhor Deus, venha sobre eles, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, Senhor Deus, faça resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória. Também, Senhor Deus, aqueles que se encontram, Pai, desempregados, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que, aleluia, estão sentindo ter falta, Senhor Deus, aleluia, sobre a sua mesa, Senhor Deus, sobre o seu armário, sua geladeira. O Senhor é um Deus que abre portas, o Senhor é um Deus que faz, Senhor Deus, verdadeiramente mais do que tudo aquilo que temos pedido, do que temos pensado, até mesmo no deserto, Senhor Deus, o Senhor fez cair maná, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, até mesmo, Pai, o alimento não faltou, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor enviou cordonizes, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor fez, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que a rocha fendesse, Senhor Deus, e jorrasse água, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, a roupa
crescia, Senhor Deus, no próprio corpo, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, as sandálias cresciam nos pés, ó Pai, Pai santo, Pai querido, Pai amado também, Senhor Deus, aleluia, durante a noite, Senhor Deus, quando era frio, Senhor Deus, o Senhor trouxe calor, quando era calor, o Senhor trazia brisa, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, o Senhor é o mesmo Deus que tem agido, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, o Senhor agira, Senhor Deus, no passado, então, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, então, Senhor Deus, faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, da tua presença santa, do teu grande amor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, um momento, ó Pai, aleluia, de bênção, Senhor Deus, momentos, Pai, de transformação, momento, ó Pai, de sobrenatural, momento, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que a escassez vá embora, Senhor Deus, e ali, Senhor Deus, venha fartura, Senhor Deus, sobre a mesa do teu filho, sobre a geladeira, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, as suas posses, ó Pai, venham aumentar, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que não venha faltar o pão de cada dia, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, escancarando, Senhor Deus, uma porta, até mesmo, ó Pai, aleluia, preparando, Senhor Deus, uma mesa, Senhor Deus, nesse grande deserto, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja, Senhor Deus, aleluia, tempo, Senhor Deus, de alegria, tempo, Senhor Deus, de regozijo, tempo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de desfrutar, Senhor Deus, das tuas maravilhas, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, assim, Deus, nós te suplicamos, assim, Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida diante do Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, na tua palavra, Senhor Deus, tem nos chamado, Senhor Deus, para comer o melhor dessa terra. O Senhor tem nos chamado, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para, aleluia, estar experimentando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, ó Pai amado, Senhor Deus, está, Senhor Deus, sendo fartos, ó Pai, na tua presença, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é tempo, Senhor Deus, de nós derrubarmos gigantes, ó Pai. É tempo, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, aleluia, tomando posse, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, da nossa herança, Senhor Deus, a promessa tua, Senhor Deus, há de concretizar-se nas nossas vidas, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, assim nós colocamos, ó Pai, a nossa fé em ação, assim, Senhor Deus, nós buscamos, ó Pai, a tua face, para que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, trabalha, Senhor Deus, em favor, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de todos aqueles, ó Pai, que te buscam, Pai, de todos aqueles, ó Pai, que se apoiam, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nessa tua palavra, Senhor Deus, nesse ministério, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja, Senhor Deus, um tempo, Senhor Deus, aleluia, favorável, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, olhado, Senhor Deus, muitas vezes até mesmo, Pai, pelaquela luzinha lá no fim do túnel, ó Pai, encontrada a esperança, Senhor Deus, e a esperança está em Ti, Senhor Deus, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, ninguém, aleluia, vai ao Pai, a não ser pelo Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra diz, Senhor Deus, aleluia, no Salmo 127, ó Deus, aleluia, confirma a Tua palavra na nossa vida, Senhor Deus, se diz o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Assim, ó Deus, nós apoiamos, ó Pai, na Tua palavra, Pai, nós apoiamos, ó Pai, a nossa fé, Senhor Deus, em Ti, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, o Teu milagre, opera, Senhor Deus, com Tuas mãos potentes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nos abraçando nessa manhã, cuidando de nós, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Pai, venha o nosso socorro, pois o Senhor é o socorro, a fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, na hora, Senhor Deus, da situação difícil, o Senhor tem feito, ó Pai, toda a diferença. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, esteja nos fortalecendo, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, Senhor Deus, trabalha, Senhor Deus, aleluia, a nosso favor, ó Pai, ministra, Senhor Deus, segundo o Teu Santo Espírito, ó Pai, e faça, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que o seu reino, ó Pai, esteja sendo proclamado entre nós, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, visita, Senhor Deus, os nossos parentes, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, as nossas famílias, ó Pai, cuida, Senhor Deus, dos nossos filhos, ó Pai,
Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que teu grande amor esteja alcançando, Senhor Deus, a cada um deles. Livra, Senhor Deus, do mal, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloca, Senhor Deus, aleluia, na mente e no coração de cada um deles, ó Pai, o quão importante, ó Pai, está na tua presença santa, o quão importante, ó Pai, é buscar, Senhor Deus, a tua face, o quão importante é se entregar ao Senhor. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai. Trabalha também na vida, Senhor, dos nossos cônjuges, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que haja amor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, entre nós, ó Pai, entre nós, aleluia, a nossa esposa, entre nós, ó Pai, aleluia, e os maridos, ó Pai, as esposas, ó Pai, os maridos, ó Pai, estejam se relacionando bem, ó Pai, também, Senhor Deus, se relacionando bem com os filhos, ó Pai, com a família. Assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, assim nós clamamos ao Senhor. Faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja, Senhor Deus, um tempo de adoração, que sempre seja um tempo de busca, um tempo, ó Pai, de regozijo, um tempo, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, verdadeiramente segundo o teu querer, segundo o teu efetuar. Assim, ó Pai, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, nos protegendo, guardando, livrando o mal. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pega nas nossas mãos para que possamos vencer mais um dia, segundo o teu querer, segundo o teu efetuar. Assim, ó Deus, nós nos alegramos da tua presença e nós, aleluia, Senhor, dizemos que o Senhor é o nosso Deus e nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, Senhor, da tua boa mão. Nós precisamos, ó Pai, aleluia, da tua unção, ó Pai. Então, Senhor, nos ajuda. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer na graça, crescer no conhecimento, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é muito bom. Aleluia. Nós, aleluia, temos alegria da presença do nosso Deus nessa manhã. Amém? Aleluia. Glórias, glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Irene Carvalho, que Deus esteja aí abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Amém? Que seja tempo de bênção. Amém? Que seja tempo, aleluia, oh Deus de Israel, de nós estarmos nos envolvendo, né, com o nosso Deus, com tudo aquilo que Ele tem, aleluia, feito para conosco. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Deus está fazendo aí infinitamente mais. E nós temos crido no poder sobrenatural do nosso Deus. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. A Midian Thaís está dizendo assim: ora pela minha vida, né? Eu quero uma palavra. Deus vai abençoar a amada irmã, eu creio, nós vamos estar orando, clamando, né? Também está dizendo bom dia, né? Anansiri está dizendo melhor agora falando com Deus, né? Deus é bom. Então, que a paz do Senhor esteja com os nossos amados irmãos também. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja aí também, né? Com a nossa diaconisa Darcília, com todo o pessoal que está conosco aí também pelo Facebook. Que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Oh Deus, aleluia. A Lila, né, está pedindo também oração para seus filhos. Nós vamos orar no final, que Deus esteja abençoando também, Deus esteja operando, né, maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. É muito bom, meu amado irmão, nós estarmos aqui juntos, né, nessa obra de amor ao próximo, fazendo esse trabalho, né? É muito bom nós estarmos falando com o nosso Deus, é muito bom nós estarmos nos entregando, né? Tem coisas na nossa vida que parece que a gente nasceu para fazer aquilo, né? E eu gosto muito de estar fazendo a obra do Senhor, eu gosto muito de estar trabalhando para Deus, e eu tenho me alegrado muito no Senhor, aleluia, das nossas almas, e Ele tem aí verdadeiramente nos visitado, nos guardado, e eu louvo, engrandeço e magnifico o nome do nosso Deus. Amém? Então é um prazer nós estarmos juntos, é um prazer a sua presença aqui comigo nessa manhã, e eu louvo e engrandeço ao meu Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida,
e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A nossa amada irmã Irene Carvalho, ela está dizendo: a paz do Senhor Jesus esteja com o pastor Carlos e toda a sua família, esteja com a amada irmã também, Deus esteja aí abençoando poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer os anúncios aqui, logo após nós estaremos entrando naquilo que é nosso principal alvo, né? Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? O horário dessa programação, ela vai ao ar sempre às 7h30 da manhã, mas nós temos iniciado aí 7 horas através das orações, com trabalho também no Kauai, que tem sido assim muito bom, né? Nós temos aí recebido aí muitos irmãos ontem, quase a semana toda, mais de 3.000 pessoas têm passado por essa live, mais de 3.000 pessoas têm aí visto, né, esse trabalho que nós estamos fazendo, e eu louvo e engrandeço o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero também, meu amado irmão, dizer aqui que eu sou o pastor Carlos, né? Pastor Carlos Salles, para aqueles que não conhecem ainda, conforme nós abrimos esse trabalho também no Kauai, tem muitas pessoas que perguntam de onde você é, quem é você e tal. Eu sou o pastor Carlos Salles, e já disse o nome da igreja aí. Eu sou idealizador dessa obra e também o responsável. O texto bíblico, né, que nós vamos utilizar hoje é Esther capítulo 4, né? Esther capítulo 4, eu quero trazer aqui algo para falar para os irmãos. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, Deus esteja abençoando, seja bem-vindo aí nessa manhã. Também a nossa amada irmã Noemi Souza, seja bem-vinda aí, que Deus esteja abençoando poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deixa eu dar uma picotada na água aqui. Então, Esther capítulo 4, eu gosto do versículo 13 e 14 desse capítulo, é muito bom. Mas Esther capítulo 4 fala das orações, fala que o povo de Deus está sendo perseguido e o povo de Deus foi entregue à morte. E nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando fala a respeito que o povo de Deus ele foi entregue à morte, eles oraram, eles clamaram e eles buscaram ao Senhor. Nós precisamos também buscar ao Senhor, nós precisamos nos entregar a Ele. E muitas vezes fala: mas pastor Carlos, nós não somos entregue à morte. Sim, todos os dias nós somos entregue à morte. A palavra do Senhor diz, meu amado irmão, minha amada irmã, no capítulo 8 de Romanos, no seu versículo 36 e 37, diz assim: todos os dias nós fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem nos amado. E Jesus Cristo, no livro de Esther, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Jesus Cristo é o grande intercessor e defensor do seu povo. Amém? Então, a data de hoje é dia 5 de janeiro de 2023. Eu quero falar a respeito dos cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, que são sempre os cultos, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. E tenho deixado aí 2 links, né? E esses 2 links são dos meus YouTube, né? YouTubes. Peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixem o seu like, inscrevam no canal, ativem o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Então, acesse aí os trabalhos do pastor Carlos
que está aí no YouTube também, no Facebook, no Kawai, e que Deus esteja abençoando a cada amado irmão. Hoje nós temos a sala de oração aqui na igreja Espaço da Paz, com o nosso pastor Carlos Augusto, e nós estaremos ali a partir de 9 horas da manhã. Também às 21 horas, 9 horas da noite, nós estaremos na Rádio Nova Sião. Peço aos amados irmãos que estejam conosco, vai ser uma bênção. Deus, ele tem trabalhado, Deus tem feito aí maravilhas nas nossas vidas, e nós precisamos nos colocar na presença desse Deus tão maravilhoso, que tem cuidado tanto de nós e que nós precisamos tanto dele, né? Eu agradeço a diaconisa da Cira, ela esteve aqui ontem também na minha casa, ela fez o livro da igreja, o livro caixa da igreja. Ela é, como se diz, agora fugiu da cabeça, diaconisa da Cira. Oh, Deus do céu, baralhou a cabeça aqui, não é contadora, mas ela ajuda a gente aqui, ela faz o livro caixa da igreja, ela trabalha nesse sentido de abençoar a obra desse jeito, e também veio aqui trazer uma bênção para a igreja estar crescendo, e eu glorifico a Deus pela vida da nossa diaconisa Dacília, que tem assim investido tanto nessa obra, né? A diaconisa Dacília, ela apareceu aqui um dia, amados irmãos, que nós já estávamos fazendo, ela está colocando aqui a secretaria da igreja, né? A nossa diaconisa Dacília, ela é a secretária da igreja. Então, ela apareceu aqui num dia que nós estávamos já tinha descido da igreja, nós estávamos fazendo a escola dominical no sofá da sala. Os nossos ânimos já tinham ido embora, né? E ela chegou no portão da igreja, o portão da igreja é de alumínio, e ela chegou, deu umas mãozadas lá no portão, pá, 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 pá. Ela falou: Pastor Carlos, eu vim para a escola dominical. A irmã Dacília, ela fala muito alto, né? Eu vim para a escola dominical, abre o portão aqui. Aí, desde aquele dia, né, nós recebemos aí um ânimo novo, né? E Deus tem abençoado até o dia de hoje. Hoje, em março agora, faz 9 anos que a gente está com essa obra aí. Deus tem abençoado e Deus tem operado assim de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante, e a gente glorifica a Deus, né, por essa força que a nossa diaconisa Dacília tem dado. E eu louvo e engrandeço o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela vida da nossa diaconisa. Amém? Então, meu amado irmão, vamos aqui adiante, né? Hoje nós vamos falar então de Esther. Eu quero estar lendo o capítulo 4 de Esther, e peço aos amados irmãos que estejam aí, se estiver ao alcance de vossa Bíblia, pega a Bíblia aí, vamos ler juntos, né? Esse capítulo 4, que vai ser uma bênção. Esther capítulo 4 diz assim: enquanto Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco, aleluia, e de cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco poderia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro e lamentação. E muitos estavam deitados em sacos e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Atá, uns camareiros do rei,
que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e o porquê. Versículo 6 de Esther, capítulo 4. E saindo a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros reais pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que suplicara em Susã para os destruir, para que os matasse a Esther. Melhor dizendo, voltando aqui no capítulo 8, também lhes deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, e para que mostrasse a Esther e fizesse saber, e para lhe ordenar o que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e lhe suplicasse na sua presença. E veio Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Atá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo o homem ou mulher que chegar ao rei, ao pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo o rei, aleluia, estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Agora, os versículos principais do livro de Esther, que eu coloco e tenho visto no meu coração, eu acho que também você vai entender. Então, no capítulo 12, diz que fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. No versículo 13 diz assim: então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines tu no teu íntimo que porque estares na casa do rei escaparás, só tu, entre todos os judeus. Versículo 14: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento virá da parte de Deus e sairá para os judeus, mas tu e tua casa perecereis. E que sabes se para tal tempo como este chegasse a este reino. Então disse Esther que se tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se parecer, aleluia, e se perecer, pereci. O que ela está dizendo: se ele, aleluia, me sentenciar à morte, eu morrerei. Versículo 17: então Mardoqueu foi e fez conforme tudo o que Esther lhe ordenou. Então, a gente olha que o general Amã, ele compra a morte dos judeus. O general Amã, ele sentencia todos os judeus da face da terra ao fio da espada. E ele diz que acrescentaria aos cofres do rei uma soma inigualável para que todos os judeus morressem. Por que isso? Por causa de somente uma coisa: porque Mardoqueu não se inclinava diante do general Amã. Porque Mardoqueu, ele dizia
eu me inclinarei somente diante do rei, aleluia, de Israel, diante de Deus, mas diante dos homens eu não me inclinarei somente diante de Deus. Então, por causa dessa situação, por causa dessas coisas, Mardoqueu, ele sentencia todos os judeus da face da terra à morte. E o rei, ele escreve um edito dizendo a Amã, o general Amã, que ele tinha liberdade, que num determinado dia eles poderiam destruir todos os judeus da face da terra. Já imaginou tal coisa? E aqui, meu amado irmão, Esther agora ela é prima, né? Está escrito prima, outros dizem que é sobrinha de Mardoqueu. Esther, ela é uma moça elegante e diz aí nas Sagradas Escrituras que a rainha Vasti, ela não comparece diante do rei porque o rei estava mamado, o rei estava cheio de vinho e o rei, ele fez uma festa durante 6 meses. E naquela semana ele chamou todos os seus grandes para estar com ele e Vasti também chamou todas aquelas mulheres para estar com ela. E num certo momento o rei ele fala assim: olha, eu quero que Vasti se apresente aqui diante dos meus convidados para ver o quanto ela é formosa. Ele queria apresentar a sua mulher, o quanto ela era bonita, o quanto ela era formosa. Mas ela simplesmente disse assim: eu não quero, eu não vou aparecer diante dele. E o rei estava mamado e ele disse assim: olha, para os seus conselheiros, o que farei de Vasti? E eles deram um conselho: olha, Vasti ela não quis obedecer uma ordem do rei. Todas as mulheres do reino vai achar no direito de quando o seu marido chamá-la, elas vão dizer assim: eu não quero comparecer, eu não vou comparecer. Então é melhor o senhor cortar o mal pela raiz. Se ela não quer comparecer, o senhor já escreve um edito que ela nunca mais vai aparecer diante do senhor. E assim ele fez, amados irmãos, ele colocou ela de lado. E quando o rei ele se sarou da sua bebedeira, aconteceu que agora ele lembra de Vasti, o quanto ela era formosa, o quanto ela era bonita. Mas está escrito ali na lei dos medos, dos persas, é uma lei que não pode revogar. E ele ficou ali choroso, triste, e seus conselheiros falaram assim para ele: olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor tem um vasto reino, e o senhor pode fazer o que? O senhor manda trazer todas as virgens, mulheres formosas, bonitas, para que o senhor escolha entre elas uma rainha para ocupar o lugar de Vasti. E aí entra Esther nesse cenário. Esther, ela entra nesse cenário, mas ela não diz de qual raça ela é, em quem ela acredita, e ela está ali, e ela foi escolhida por rainha para estar no lugar de Vasti. E agora, amados irmãos, Amã, ele é coroado, aquele homem que é governador de todas as províncias do rei. É um general que ele está acima de tudo e de todos. Agora ele tem o poder porque o anel de sinete do rei foi colocado no seu dedo. E ele acha até maior do que o rei. E ele sentencia ao rei, ele sentencia a Mordecai a morte e todos os judeus. E ali, quando ele sai, depois dele receber essas honras, um anel de sinete no seu dedo, quando ele passa por Mordecai, ele vê que Mordecai ele não se inclina, e ele chega em casa, ele fala com sua mulher, ele fala com seus amigos, e ali a única coisa que eles trazem para ele, para colocar no seu coração, é que esse Mordecai deveria morrer, e Amã deveria construir uma grande forca de 20 metros de altura e pendurar ali Mordecai e matar Mordecai, que ali todas as pessoas vissem que eram obrigadas a se inclinar diante do general Amã.
e aquela morte de Mordecai poderia ser, ou melhor dizendo, serviria de exemplo para aquele que não se inclinasse diante do general Amã. Mas, amados irmãos, Esther, ela fica sabendo de tudo isso que tem acontecido. E aí, o texto que nós lemos, Mordecai agora, ele se veste de pano de saco, ele agora chora, ele sai chorando pelo meio da cidade, ele se entristece muito, e agora a situação dele está complicada, a situação de todo o povo judeu. E assim, amados irmãos, nós nos colocamos nesse dia de hoje, conforme o povo judeu daquela época que estava condenado à morte. Porque a palavra do Senhor, não sou eu, aleluia, que tenho essa palavra, mas essa palavra, ela já era antes da minha existência e depois da minha existência ela continuará. Porque a palavra do Senhor diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar, ela não passa. Essa palavra é sempre e ela é eternamente. Então, o que diz a palavra do Senhor no capítulo 8 de Romanos, no seu versículo 36, conforme eu já disse para os meus amados irmãos aqui nessa manhã, e quero repetir, diz assim no seu versículo 36, porque estou certo, voltando aqui, 36, como está escrito, porque por amor de ti nós somos entregues à morte, todo dia nós fomos repultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o que eu quero dizer aos meus amados irmãos e amigos é que nós também estamos sentenciados à morte. Todos os dias, amados irmãos, o nosso adversário, ele vem como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. E a nossa porta de escape é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós estamos todas as manhãs buscando a Ele, Ele vem e renova a nossa aliança. O sangue de Cristo, Ele vem e está sobre nós, nos livrando de todo o mal. Assim conforme, amados irmãos, o anjo da morte, ele chegou ali no Egito, mas ele viu o sangue do cordeiro nas vergas das portas. Ele não pôde entrar. Nós precisamos então, amados irmãos, nos colocar, aleluia, na presença desse Deus. Nós precisamos nos colocar buscando a Ele, assim como Mordecai estava choroso, Mordecai estava, aleluia, com panos de saco, Mordecai estava andando pela cidade, gritando, uivando, tanto de tristeza. Assim, amados irmãos, nós podemos, amados, nos colocar diante do Senhor. Que o nosso coração esteja contrito diante daquele que vive e reina para todo sempre. Nós precisamos, amados irmãos, falar com Deus. Olha, Deus, nós carecemos do Senhor, assim conforme Mordecai, assim conforme o povo judeu que foi ali entregue à morte, mas Jesus, nosso Deus, é propiciação pelo nosso pecado, ele se entregou no nosso lugar. E assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós olhamos Esther, ela falando, volta lá a Mordecai, fala com ele, o que está acontecendo? Mordecai falando, nós fomos vendidos, o general Amã, ele nos comprou, e ele acrescentou aos cofres do rei, milhões e milhões, para que nós fôssemos mortos, E ali, meu amado irmão, ele traz essa palavra que eu falei com você, olha, de tudo, conforme você dissera, você disse que já faz 30 dias que não entra na presença do rei. E tem uma lei que diz que aquele que entrar na presença do rei, se ele não estender o cetro de equidade, aquela pessoa será morta, o cetro de ouro. Aquela pessoa será morta. Mas assim diz Mordecai, a partir da resposta de Esther. Diz assim, olha Esther, deixa eu te falar uma coisa. Preste bem atenção, versículo 13 e 14, aleluia, desse livro de Esther. A palavra do Senhor diz no versículo 13, no versículo 14. Só um minutinho. Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14.
diz assim: então disse Mordecai, o Mardoqueu, que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas do que todos os outros judeus. Porque se de tudo te calares nesse tempo, nesse dia, nesse momento, o socorro e o livramento de Deus virá de outra parte. Assim diz, aleluia, Mardoqueu a Ester, que o socorro de Deus viria de uma outra parte para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para este tempo, como, aleluia, tu chegaste à posição que você está. O que ele está dizendo? Olha, se você ficar calada, tendo um poder excepcional nas tuas mãos, Deus ele trará livramento de outro lado. E a casa do teu pai, e a tua família, e você, todos vocês perecerão. Mas eu quero te dizer uma coisa, segundo o que está escrito, a palavra do Senhor, nós precisamos entender isso. Ela manda voltar a ele e dizer: olha, eu entendi o que você quis dizer. Eu entrarei na presença do rei. E se ele estender o cetro de ouro, eu estarei bem. Eu estarei em vida. Mas se ele não estender, eu estarei morta. Então, mas contudo, se perecer, pereci. Se eu morrer, foi por uma boa causa. Assim ela está dizendo. E ela vai à presença do rei. E ela agora fala com o rei, que chama o general Amã para um banquete. E quando chama o general Amã para um banquete, meu amado irmão, ele fica todo serelepe, ele fica todo alegre. E quando eles estão no banquete, Ester, ela faz um pedido ao rei, e o rei fala assim: olha, rainha, pede algo, que ainda que se fosse a metade do meu rei, eu te daria. E ela disse assim: eu te peço pela minha própria vida, porque eu fui sentenciada à morte. E o rei pergunta: quem fez tal coisa? E ela disse assim: foi esse mau general Amã. Eu e todo o meu povo estamos sentenciados à morte. E o rei sai desolado daquele lugar, entra pelos seus jardins, e o general Amã cai no chão aos pés de Ester. E quando o rei volta, o general Amã pedindo pela sua vida, e quando o rei volta, o general Amã está ali nos pés de Ester, falando com ela assim, tentando persuadir. O rei fala: quer dizer que você, além de fazer isso, está tentando molestar a minha esposa? E ele sai dali enxotado, e ele tira um anel, aleluia, de sinete que tinha dado a ele dos dedos, e coloca ele para fora. E Ester fala que ele já tinha preparado ali uma forca para Mordecai. Mas antes disso, de acontecer esse banquete, meu amado irmão, aconteceu que o rei ele perdeu o sono durante a noite, enquanto Ester orava, enquanto o povo orava, enquanto o povo estava buscando a Deus. O rei ele perde o sono. O rei ele perde o sono, e a Bíblia diz, amados irmãos, que ele manda ler o livro das crônicas. E quando lê o livro das crônicas, cai bem no local que está ali a boa ação de Mordecai, que dois dos grandes ali do rei Ataxerxes, eles tentam matar ele, e ali Mordecai, ele descobre aquela conspiração contra o rei, e ele fala. E o rei pergunta o que fora feito por Mordecai a respeito de tudo que está escrito aí. E diz assim: nada foi feito por Mordecai. Quando chega no dia seguinte, Amã,
ele vem para ao rei, diz: o que eu devo fazer a quem o rei deseja honrar? E Amã falou assim: olha, coloca as roupas reais do rei em cima desse homem, o cavalo do rei seja selado, e que ele ande na cidade toda com a capa do rei, com a coroa do rei, e que ele ande também no seu cavalo branco, e alguém muito importante seja puxando o cavalo e andando pela cidade dizendo: este é um homem que o rei deseja honrar. E tudo que ele falou assim: faça a Mordecai tudo aquilo que você falou. E ele saiu com Mordecai montado no cavalo, e ele puxando o cavalo, e Mordecai ali com as roupas reais, com a coroa do rei. E ali, meu amado irmão, ele andando pela cidade afora, a cidade de Suzã, e dizendo: este é um homem que o rei deseja honrar. A gente precisa entender, meu amado irmão, que ali naquele momento a forca que foi preparada para Mordecai, aquele que preparou a forca morreu nela. E aquele, amados irmãos, aleluia, que escreveu um edito, ele falou: essa é a ordem, um edito dos medos, dos persas, e não se pode revogar. A única coisa que se pode fazer é o rei escrever outro edito, dizendo que os judeus, eles podem, aleluia, se armar para se defender. E assim, quando eles tentaram invadir as casas dos judeus, os judeus mataram a todos aqueles que tentaram invadir. E Mordecai, ele recebe um anel de sinete, e ele é o segundo do rei. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus, ele opera maravilhosamente na vida do povo de Deus. Ele opera maravilhosamente na minha vida, opera maravilhosamente na tua vida também, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui eu quero trazer a respeito de um desfecho disso tudo, né? Que nós falamos a respeito da palavra de Deus. Que diz assim: o livro de Esther é um dos livros que compõem o Antigo Testamento. Este livro narra a história de Esther, Mardoqueu, Amã, Suero. Na Bíblia hebraica, esse livro está organizado dentro de um grupo chamado Megilote, cuja composição consiste em 5 livros. São eles: Ruth, Cantares de Salomão, Eclesiastes, Lamentações e Esther. Nesse estudo bíblico, faremos um panorama do livro de Esther e conheceremos as suas principais características. Quem escreveu o livro de Esther? O autor do livro é desconhecido. Alguns sugerem que tinha sido Mardoqueu, porém, detalhes textuais tornam-se essa possibilidade bastante provável. O que se sabe ao certo é que o autor do livro de Esther foi um judeu que possuía um grande conhecimento dos costumes persas, da geografia do império e também da corte. É bem provável que tenha sido, aleluia, que tenha vivido em Suzã. Possivelmente ele também teve acesso aos escritos de Mardoqueu, às crônicas do governo persa e aos decretos reais, devido a algumas semelhanças no estilo hebraico. Esdras e Neemias também foram apontados como possíveis autores, desse livro. Data e ocasião que este livro foi, aleluia, escrito, o livro de Esther. A data mais provável em que este, aleluia, livro de Esther foi escrito foi entre a segunda metade do século V a.C. ou no início, aleluia, do século IV a.C. Alguns tentam propor uma data mais recente, por volta do século I a.C. Entretanto, as evidências praticamente descredenciam, essa sugestão. Já falamos do autor do livro de Esther, conhecia muito bem as dependências do palácio de Suzã
e esse palácio foi queimado no máximo 30 anos após a morte do rei Assuero, em 465 a.C. Também o autor demonstra uma postura favorável com relação ao rei persa. Por último, a ausência da influência da linguística grega no texto praticamente anula qualquer possibilidade do livro ter sido escrito após 331 a.C., quando Alexandre o Grande tomou o Império Persa, considerando tudo isto uma data entre 465 a.C. e no final do reinado de Artaxerxes I, em 424 a.C., parece ser a melhor possibilidade. Amém? Então, o propósito e característica do livro de Esther. O propósito principal do livro de Esther é explicar a origem da festa de Purim e estabelecê-la como um memorial oficial do grande livramento que Deus concedeu ao povo judeu durante o período em que tiveram sob domínio persa. Saiba mais sobre as festas judaicas. O livro de Esther é um livro que possui a riqueza literária muito grande. Seu autor domina muito bem as técnicas para a construção, uma narrativa envolvente, repleta de detalhes, tensão, contrastes e reviravoltas surpreendentes. Tudo isso a gente vê a mão de Deus nessas reviravoltas surpreendentes. É por isso que eu digo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, talvez, muitas vezes, hoje nós estamos por baixo, mas amanhã nós estaremos por cima. A Bíblia diz que Deus se levantará ao meu e ao teu favor. Seja hoje ou seja amanhã, nós temos a certeza que Deus virá ao meu socorro, virá ao teu socorro, assim conforme ele veio ao socorro de Esther e ao socorro, aleluia, de seu povo. Um exemplo do nível organizado apresentado no texto é o constante que o autor estabelece de forma perfeita entre os planos de Amã e o que de fato lhe aconteceu. Esther capítulo 6, versículo 7. O nível da sutileza nos detalhes empregado pelo autor pode ser notado no episódio em que Amã suplica pela misericórdia de Esther e acaba sendo acusado de tentativa de estupros. Esther capítulo 7, 7 ao 9. Mas toda essa impecável, aleluia, de escrita é utilizada pelo autor para apontar a provisão de Deus na história da salvação de seu povo. O autor do livro de Esther conduziu muito bem uma narrativa surpreendente, que certamente prende a atenção do leitor. Também é possível identificar alguma semelhança entre a história contada no livro de Esther e a história, aleluia, de José registrada no livro de Gênesis. Contexto histórico descrito no livro de Esther. O livro de Esther se concentra no período do reinado do rei Assuero, conhecido na história como Xerxes. O livro relata alguns momentos da vida do povo judeu exilado sob o domínio do Império Persa. Os personagens principais do livro são Esther, Vasti, Assuero, Mardoqueu e Amã. O Império Persa dominava 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Esther capítulo 1, versículo 1 e versículo 3, e também Esther capítulo 10, verso 1. Estima-se que naquela época o império possuía aproximadamente 100 milhões de habitantes. Deste, pelo menos 3 milhões eram judeus. 3 milhões eram judeus. A história narrada no livro se passa em Suzã, uma das 3 capitais persa. Essa cidade também
servia como residência real de inverno. Várias evidências arqueológicas e documentos históricos estão de acordo com os detalhes descritos no livro. Existem indícios que havia uma lei que limitava o governante persa a ter uma única esposa. Porém, o livro de Esther afirma que havia um harém no palácio de Assuero. Depois de achados arqueológicos, confirmaram que de fato Dario e Xerxes tinham haréns. Arqueólogos franceses descobriram nas ruínas de Suzã os mesmos detalhes que são descritos pelo autor acerca do palácio. Alguns questionam o motivo de Heródoto, historiador grego, não mencionar Vastira e Esther como esposas de Xerxes, enquanto destaca a Mestres como sua mulher. Todavia, é conhecido que Heródoto, por vezes, omitiu em seus escritos personagens importantes. Por outro lado, Heródoto registra que Xerxes convocou uma importante reunião em seu, terceiro ano de reinado para discutir uma campanha contra os gregos. Isto está de acordo com o relato do livro de Esther, onde uma assembleia de príncipes é descrita naquele mesmo ano. Esther, capítulo 1, versículo 3. A fala de menção do nome de Deus no livro de Esther. Então, o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não fala o nome de Deus. Amém? É verdade que o nome de Deus não parece diretamente mencionado no livro de Esther. Muitas especulações já foram feitas na tentativa de explicar o porquê do autor não ter citado explicitamente o nome de Deus, mas nenhuma delas é digna de nota. Apesar disto, o que se sabe é que o autor conseguiu transmitir perfeitamente a ênfase espiritual que pretendia. No livro de Esther, ele faz referência ao jejum e ao clamor dos judeus por ajuda. Obviamente, eles estavam jejuando e pedindo ajuda de Deus. Mardoqueu também demonstra a sua fé em Deus, explicando que se Esther falhasse, ela sabia que o socorro para os judeus aconteceria de alguma outra forma. Mardoqueu também expressa a sua compreensão acerca da soberania de Deus quando enxerga a província divina na posição de honra que foi dada a Esther. Aqui também vale mencionar o versículo que destaca a fala dos sábios e da esposa de Amã, quando, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Esther capítulo 6, versículo 13. Isto aí se mostra mais uma vez que quem se levanta contra o ungido do Senhor, este não prevalecerá. Amém? Aquele que se levanta diante do ungido de Deus não prevalecerá, porque quem está na minha vida, quem está na tua vida é Deus. É Ele quem vela pela sua palavra para se cumprir na minha e na tua vida. Nesta frase, mais do que clara a referência ao poder e à glória de Deus, o Deus de Israel diante do fracasso iminente do arrogante e vaidoso Amã. Na verdade, a forma com que o autor do livro conduziu a narrativa coloca Deus em evidência do começo ao fim do livro de Esther. Princípios fundamentais do livro de Esther. O livro de Esther ensina alguns princípios fundamentais para a nossa vida cristã. Nele aprendemos que em determinados momentos o povo de Deus sofre intensas perseguições
de seus inimigos. Porém, Deus preserva o seu povo durante o período, aleluia, de aflições, períodos difíceis. Deus preserva, Deus guarda o seu povo. No livro de Esther também aprendemos que com o povo, aleluia, escolhido do Senhor, devemos exaltá-lo por todas as suas maravilhas, devemos permanecer fiéis a Deus, esperando a sua provisão a nosso favor, confiando que ele derrotará definitivamente todos aqueles que se levantam contra a obra, a poderosa obra do Senhor. Amém? Aqui fala a respeito também do contexto e a escolha de uma nova rainha, o conceito entre Amã e Mardoqueu, a ameaça do povo e a ruína de Amã, a defesa e o livramento do povo de Deus. Que tal nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor? Que tal nós confiarmos nesse Deus que tudo pode? Que tal nós buscarmos, aleluia, a presença do Senhor em todo tempo e lugar? Nós precisamos entender, amados irmãos, eu tenho colocado, preste bem atenção que eu vou falar nessa mensagem, eu tenho colocado sempre quando eu posso, amados irmãos, o que eu acho o centro de tudo, de Jesus Cristo, aqui no livro de Esther. Eu já falei para vocês, eu quero falar mais uma vez a respeito do livro de Esther, a respeito desse capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Diz assim, no versículo 13, o versículo 14: porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento da parte, aleluia, do nosso Deus virá para os judeus. Isso, Deus, sou eu que estou falando. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabes se para tal tempo como este. O que ele está dizendo? Preste atenção no que eu estou dizendo. Ele está dizendo assim, olha, você não pode se calar. Ele está dizendo que para tal momento como este, você foi escolhida. Ele está dizendo dessa forma, ele está dizendo, olha, tudo que aconteceu durante todo esse tempo, Deus colocou você como provisão para o povo. Porque você está aí pertinho do rei, não tem outra pessoa que poderia estar falando com o rei, não tem outra pessoa que poderia recorrer ao nosso favor. Mas você está aí pertinho do rei, só você pode fazer. E ele está dizendo com ela assim, olha, deixa eu te dizer outra coisa, se você se calar, Deus, ele trará provisão de alguma outra forma. Mas se você, aleluia, abrir a tua boca, Deus fará maravilhas. Então, o que eu quero trazer para o meu amado irmão, para a minha amada irmã, nessa manhã, o que eu quero dizer para vocês, preste bem atenção, é que, às vezes, Deus tem nos colocado numa certa posição, amados irmãos, uma posição de honra. Deus tem nos levantado, Deus tem nos colocado, talvez, aí com dinheiro bom. Deus tem nos colocado com um carro bom na garagem, com a casa boa. Deus tem dado fartura à nossa despensa, Deus tem feito do bom e do melhor. Muitas vezes nós olhamos do lado, a gente vê tanta pobreza, a gente vê tanta gente passando necessidade, a gente vê gente precisando de um remédio, a gente vê gente precisando de uma coisa, a gente vê gente precisando de outra coisa. E muitas vezes a gente não estende as mãos. E aí o que eu quero dizer para você é como Mordecai está falando com Esther. Falando, talvez foi para esse tempo que Deus te levantou. Talvez foi para esse tempo que Deus te ajudou tanto. Talvez foi para esse tempo que Deus te abençoou. Quantas vezes, amados irmãos, nós passamos na casa do nosso Pai por situações tão difíceis, amado irmão, e quando a gente lembra da casa do nosso Pai, muitas vezes cheio de filhos, talvez 6, 7 filhos, tem família que tem até 12 filhos, muitas vezes os filhos passam fome, talvez o pai não tem condições de dar comida a todos aqueles filhos, talvez uma filha daquela casa com um homem rico,
ou um filho é bem sucedido, talvez um filho conforme jogadores de futebol que a gente vê aí se dá bem na vida. E a gente precisa entender, amados irmãos, aqueles que cresceram, eles precisam ajudar os menos desfavorecidos, porque Deus está atento a tudo isso. Deus, ele está vendo todas essas coisas. A gente precisa entender, amados irmãos, se você não fazer o bem, aleluia, aquele que não faz o bem peca, está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos entender que aquele que não socorre, aleluia, aos da sua casa, são piores do que os infiéis. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos entender isso. Deus, ele quer operar na minha vida e na tua vida. Deus quer fazer infinitamente mais, amados irmãos, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então olha por esse lado. Busca o Senhor. Ele é um intercessor. Ele é aquele que vela pela minha palavra, pela sua palavra, para se cumprir na minha vida e na tua vida. Então, observe tudo que Deus tem falado. Coloca a tua vida no altar do Senhor e fala: Deus, eu preciso, essa posição que o Senhor me colocou, não foi numa posição para mim estar vivendo sovinha, para viver com os punhos cerrados, com as mãos mirradas, não. Eu preciso fazer o bem. Eu preciso ajudar aquela pessoa que está à minha volta. Eu preciso entender o que está dentro do coração daquela pessoa, mas eu preciso fazer toda a diferença. Então, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja ajudando o próximo. Quando nós fazemos tal coisa, nós vivemos num mundo melhor. Nós vivemos num país melhor. E muitas vezes, amados irmãos, a gente tem vivido dividido. E isso não é bom. A gente olha para o outro assim e fala assim: você está trabalhando? Não, não estou trabalhando não. A gente olha para o outro: você está desempregado? Estou desempregado. A gente só quer saber as fofocas, mas a gente não quer daí o braço a torcer, a gente não quer fazer uma compra, a gente não quer doar um dinheiro, a gente não quer pagar uma luz, a gente não quer pagar uma água, a gente não quer fazer nada. A gente só quer saber aquele que está passando por situações difíceis para fazer fofoca. Isso não é coisa de Deus, não. Então, se Deus te colocou numa posição de destaque, se Deus te colocou com fartura, se você tem do bom e do melhor, ajuda o teu próximo. Faça o bem, independente do que ele é, do que ele faz. Muitas vezes a gente fala: ele gastou o dinheiro dele todo bebendo cachaça. Isso não é problema seu. O problema seu é aquilo que Deus traz para a tua vida. O que Deus traz para a tua vida é você dar um prato de comida. O que Deus traz para a tua vida é você matar fome, é você deixar ele no local onde ele tem uma moradia digna. Muitos estão debaixo das pontes, muitos estão debaixo das marquises, muitos estão passando por situações dificílimas. E a gente precisa entender, meu amado irmão, a gente precisa entender, minha amada irmã, que Deus, ele está operando maravilhosamente. Amém? Então hoje nós estaremos aqui a partir das 9 horas da manhã, saindo para estar orando. Mas olha para vocês verem, não sei se você está ouvindo aí de fundo o tiroteio que está tendo. Nós precisamos orar pela paz em Cascadura. Eu peço a intercessão dos amados irmãos. Olha para vocês verem. São armas pesadas. Fuzis AR-15, AK-47. Olha, ouça o barulho. Para vocês verem. Só Deus para dar vitória. Daqui a pouco a gente está saindo para orar. As salas de orações que nós temos feito aqui em Cascadura com os pastores da Igreja Metodista, da Igreja Assembleia de Deus Mistério Efraim, da Igreja Efraim, da Igreja Maranata, da Igreja Cairós, da Igreja Valdo Jaboque, da Casa de Refúgio, da Espaço da Paz. Nós temos orado, nós temos ajuntado os pastores em Cascadura. Outro dia nós estávamos com a igreja reunida, mais de 300 pessoas na rua. Começou o tiroteio. São situações assim terribilíssimas. Esteja orando por nós aqui em Cascadura, no Rio de Janeiro, nos bairros adjacentes. Nós temos enfrentado lutas como estas que os amados irmãos acabaram de ouvir. Mesmo assim, nós temos que sair no meio da guerra, estar de joelhos dobrados, orando, clamando ao Senhor. Ouça.
Daqui a pouco o pastor Carlos está saindo para estar orando, 9 horas da manhã. Mas Deus, Ele vai conosco, Ele vai na frente, Ele vai cessar essas guerras. Amém? Então vamos estar orando nessa manhã, vamos estar clamando. Não esqueça de fazer o bem, nem que seja 1 quilo de feijão. Não deixe de estar completando ali a cesta básica da igreja. Não, nem que seja 1 quilo de açúcar. Esteja sendo sensível àquela pessoa que está do teu lado. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Eu oro a Ti, Senhor Deus, te pedindo, Senhor Deus, pelas amadas irmãs que aqui, Senhor Deus, estão, Senhor Deus, colocando diante do Senhor os seus pedidos, ó Pai. Umas têm clamado, Senhor Deus, pela sua saúde, pela sua própria vida, pela vida, Senhor Deus, dos filhos, ó Pai, por portas de emprego, por portas de trabalho. Outras têm clamado, Senhor Deus, pela sua saúde, saúde do marido, saúde da família. Deus de Israel, nós colocamos diante do Senhor também, Senhor Deus, esse momento, ó Pai, em que estamos em guerra, Pai, aqui na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente em Cascadura. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja vindo, Senhor Deus, com poder e bondade. Esteja, Pai, nos ajudando, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Nós precisamos, ó Deus, aleluia, do Teu grande amor, nós precisamos, ó Pai, aleluia, do Teu escudo, da Tua fortaleza. Nos protege, nos guarda, nos traz, nos dá livramento. E faça de nós, ó Pai, instrumentos, Senhor Deus, na Tua boa mão. Guarda, Senhor Deus, o Teu povo, ó Pai, livra, Senhor Deus, da bala perdida, também da bala achada. Faça, Senhor Deus, com que os meus amados irmãos estejam sendo protegidos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Deus de Israel, visita, protege, guarda, Pai. Deus de Israel, seja escudo, seja fortaleza, Deus. O Senhor é o Deus que faz cessar as guerras, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, traga paz, Senhor Deus, para a Cascadura. Em nome de Jesus, ó Pai. Traz o socorro que tanto necessitamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Tenha aí um ótimo dia na presença do Senhor. Amanhã nós estaremos mais uma vez aqui comprometidos com os amados irmãos em orar, comprometidos com a palavra de Deus e vamos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo, enquanto é dia. Amém? Então que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, derramando o seu maná, trazendo as provisões diárias, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus esteja guardando. Amém? Fica na paz.